Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. É uma honra te receber aqui para mais um vídeo. Eu vou fazer hoje um vídeo um pouco diferente, uma mensagem. Trago aqui uma mensagem um pouco diferente da que eu costumo fazer. Já trouxe esse formato aqui para o canal, mas ainda assim vou fazer de um jeito diferente. Primeiro recado que eu preciso dar, né? Inicialmente, você vai ver 6 opções na tela. Mas quando essa imagem, quando eu fizer essa imagem, vai ser no final do vídeo. Eu vou tirar aqui as cartas conforme eu for passando por cada opção. Então faremos em tempo real, por isso que é diferente das outras vezes que eu já trouxe esse vídeo. Como que ele funciona? É uma mensagem, uma resposta rápida de sim ou não. Você vai pensar numa pergunta e se concentrar e escolher uma das opções que você tem agora na sua tela. Você pode fazer uma pergunta e escolher uma opção, ou fazer uma pergunta para cada uma das 6 opções que você tem aí para escolher. Fica à vontade. E aí, se precisar pausar o vídeo, faça isso para se concentrar na sua pergunta com muita calma e escolher a resposta a opção que traz a mensagem com a resposta que você precisa receber nesse momento. Eu vou começar. Eu tenho aqui na minha frente as 6 opções que você está vendo aí na tela. Eu vou começar com espalhei aqui, acho que não dá para ver. Tem essa pedrinha aqui só segurando pro vento não levantar. Não dá para ver, mas eu vou mostrar aqui. A primeira opção, a turmalina negra. Vamos ver aqui qual a resposta para a sua pergunta objetiva. É sim ou não? Paciência. Potencialmente, essa carta me traz um sim. É o 7 de ouros. Naipe de ouros, aqui nesse tarô, no tarô do Osho, é o naipe do arco-íris, na verdade. É um naipe que fala bastante sobre questões que remetem à prosperidade. Então, tem um potencial positivo aqui. A forma como eu faço, né, para interpretar em perguntas assim é a energia geral da carta, as cores também me chamam a atenção. E aqui, nessa carta, eu tenho uma figura não só grávida, né, que tem todo um potencial aqui de uma vida nova, mas também é uma carta bem colorida. Agora, o que ela tem de detalhe para a sua questão? Ou não vai acontecer no tempo que você imagina, ou você precisa ainda se preparar para realizar isso que você deseja, ou se, por exemplo, você perguntou sobre uma outra pessoa, né, um relacionamento. Pode ser que aqui ou a outra pessoa não esteja pronta, ou você não está pronta ou pronto para se conectar nesse momento que você está assistindo aqui. Alguma coisa ainda precisa ser curada dentro de você ou da outra pessoa. Várias possibilidades. Aqui existe uma questão de ajuste, de preparação. Existe um tempo aqui que precisa acontecer até isso estar pronto. Mas o potencial é extremamente positivo, como eu disse. Aqui é uma mulher grávida que tem toda essa capacidade de gerar uma nova vida. Lembra muito a carta da Imperatriz, inclusive, né? Que é uma carta de extrema abundância. Então, o potencial é positivo, mas ou vão ter atrasos, ou, principalmente, algo não está pronto ainda para isso que você mentalizou como pergunta. Vamos agora para a segunda opção, a calcita laranja. Você que escolheu essa opção, qual a resposta para a sua pergunta? Sim ou não? Vamos ver. Não. Além da ilusão. A carta do julgamento.
E assim como na primeira, não sei se você está assistindo na sequência, assim como na primeira, ela tem para mim um potencial muito positivo. Por essa figura aqui, a carta do julgamento, ela... Vou falar um pouquinho dela depois, peraí. Vamos por partes. Aqui, nesse tarô, ela traz essa figura que é uma borboleta. Pra mim, tem uma energia lindíssima, extremamente positiva. Aqui, as cartas, ela tem todo um brilho, né? Tem brilhos aqui na imagem. Então, pra mim, ela fala sim pro que você perguntou. Mas, complementando a sua resposta, é importante que você tire as ilusões, tire o véu da ilusão, veja as coisas como elas realmente são. Não crie expectativas, dependendo da situação, né? Não crie expectativas, olhe através dessas expectativas. Sonhar é importante, mas manter os pés no chão para realizar, concretizar, é mais importante ainda. Muito nesse sentido de não se iludir, não criar ideais, criar ilusões. Aqui é importante você manter os pés no chão nesse sentido. E a outra coisa que eu ia falar é, a carta do julgamento, tradicionalmente, aqui não tem muito isso, mas tradicionalmente ela é uma carta que fala sobre algo que ressurge. É uma carta que fala muito sobre plantio e colheita. Aquilo que você planta, você tem de resultado. Isso faz parte desse olhar além da ilusão. Se você se dedicou 50% à realização disso, você vai ter um resultado 50% satisfatório. Entende? Então, é plantio e colheita. Mas, a imagem tradicional do julgamento sempre me remete a algo ressurgindo. Eu tenho muito forte a imagem do tarô mitológico, que tem duas múmias saindo de caixões, ressurgindo, né? Renascendo não, ressurgindo. Então, pode ser aqui, dependendo do caso, tô falando isso porque dependendo do que você mentalizou, principalmente se for em relação a uma pessoa ou a uma situação do seu passado, ela traz aqui possivelmente um retorno de algo do passado. Então, tô colocando aqui como pessoa. Pode ser uma situação também, um emprego, por exemplo, uma oferta que você esperava e nunca veio e de repente isso ressurge, né? A proposta chega. Pode ser isso também. Algo ressurgindo, algo do passado ressurgindo. Tá me vindo isso com ela. Por que eu tô falando isso? Como além de ser uma leitura coletiva, né, para várias pessoas, a pergunta que você fez pode ser de vários assuntos. Então, tô trazendo possibilidades aqui de complemento para as respostas. E é isso. Então, potencialmente, temos um sim aqui. E, principalmente nesse caso, se você está pensando se a sua pergunta foi em relação a uma pessoa do passado, se ela volta ou não, por exemplo, para os seus caminhos, tem um sim potencial, mas é importante você olhar para essa pessoa, como ela realmente é. Que eu falei aqui, a primeira coisa. Veja as coisas como elas realmente são. Tire as ilusões, né? Elas podem estar turvando a sua vista. Então, mantenha os pés no chão, nesse caso. Isso vale para tudo, mas principalmente nesse caso de alguém do passado. Veja se essa pessoa ela é verdadeira, se ela, por exemplo, vem dizendo que mudou. Tire esse véu e veja você realmente se essa pessoa mudou. Para saber a verdade. É isso. Terceira opção, você que escolheu o quartzo verde. Eu sempre falo que é ágata, mas é quartzo verde. Sim ou não para sua pergunta, né? A pergunta que você mentalizou. Mentaliza a sua pergunta agora, nesse momento, de novo. Consciência. A carta do carro. Aqui, a terceira opção também traz um arcano maior. É uma questão de grande relevância para você nesse momento. A carta do carro, ela fala, se você principalmente ficou em dúvida entre a terceira e a segunda opção, ouve a segunda,
porque pode ter um complemento lá. Porque essa carta do carro, aqui nesse tarô que eu tô usando, quando ela traz aqui a energia da consciência, ela traz exatamente um véu aqui. Tem uma pessoa saindo de um lugar, passando por um véu e chegando aqui na frente. O ganho de consciência, a iluminação da consciência, né? Pode ser aqui através de informações, através de um contato, algo que chega para você. Um contato, uma informação, uma mensagem, uma pessoa te procurando, pode ser, né, se for essa a questão. Inclusive, se for trabalho, uma oferta, uma proposta, algo vem, algo chega até você. Isso te traz ou clareza sobre a situação, clareza sobre a questão ou a pessoa, enfim, ou isso te traz essa oportunidade, né, de você dar um passo além na sua vida, de você se direcionar para um novo lugar. É a carta do carro, né? Não só algo que vem, mas você direcionando a sua vida, tomando as rédeas da vida, indo para onde você quer, mas também muito por conta dessa questão de ganho de consciência. Quando eu sei, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei o que eu quero, agora eu sei a verdade sobre essa situação, agora eu sei o que eu faço. Assim eu posso tomar as melhores atitudes. E, consequentemente, eu direciono a minha vida, né? Eu tomo as rédeas. Eu faço algo com isso. Então, pergunta de sim ou não, ela me traz também, como a anterior, um potencial sim. Por ser o carro, algo que vem, algo que chega. Mas é preciso, um outro detalhe aqui, é preciso manter o equilíbrio. Porque o carro, tradicionalmente, geralmente vem uma figura com 2 cavalos. É importante você manter o equilíbrio, a força que você puxa cada rédea de cada um dos cavalos. Para que você vá em linha reta, para que você não, né, siga tortuosamente pelo caminho. Então, o equilíbrio é importante nessa situação aí que você mentalizou. Mas tem potencial sim. Se você mantiver o equilíbrio, se você buscar clareza mental, ganhar consciência em relação à situação, voltando a possivelmente a segunda opção, né? Se você ficou em dúvida. Tirar o véu da ilusão, ver as coisas como elas realmente são, você tem o resultado positivo que você deseja. Você tem o seu sim. É isso. Quarta opção, a jaspe. Jaspe vermelho. Sim ou não para essa pergunta? Mentaliza a sua pergunta nesse momento em que eu tô aqui, tirando, embaralhando. O fardo, o 6 de espadas. Essa carta me traz como sim ou não, ela me traz um não. Sendo bem direta. Mas, por que ela traz um não? Tem uma questão de peso. O fardo, isso é pesado, isso não é pra você. É basicamente isso que essa carta fala, e isso não é pra você. Você tá levando com você algo que não é seu. Você tá levando com você algo que não tá certo, não tá no lugar. Tem algo melhor, tem um lugar melhor pra você. Aqui, a figura ela precisa subir. Esse moço aqui tá carregando essa galera toda nas costas. Tá pesado, tá difícil. Ele tem uma montanha aqui pra subir. Ele pode chegar no topo. Lá em cima tem algo bom para ele, mas ele não vai chegar lá se ele estiver levando essa galera nas costas. Então, é importante soltar o peso. Pode ser para algumas pessoas que, dependendo da sua questão, a gente esteja falando de fato de uma necessidade de você soltar algo, deixar algo para trás, seja uma situação, seja uma pessoa, sejam crenças. Não sei, alguma coisa precisa ficar para trás. Você precisa se libertar, se livrar disso, para que você encontre um sim. Enquanto você carregar isso com você, a resposta é não para essa questão. E aí, encaixe como fizer sentido. Mas, resposta direta, sim ou não, essa carta me traz um não. É isso. Vamos para
Quinta opção. Apatita, pedra azul aqui na mesa. Mentaliza a sua pergunta. Não vou aceitar aqui porque eu nem terminei de falar. Mentaliza a sua pergunta pra gente ver aqui se a resposta é sim ou não. E o que mais, né? Muitas cartas. Eu tô vendo aqui duas. Tô pensando se eu fico... Eu vou ficar com as duas. Bom. Se você vem da quarta opção, a jaspe, é um reforço da mensagem que eu acabei de falar. Se você se conectou de alguma forma com ela, ou para outra questão, ou ficou em dúvida, é um reforço, basicamente o mesmo que eu acabei de falar. A gente tem aqui as duas cartas que saíram, né, em conjunto, que eu vi. Tinham mais, mas eu vi essas duas. A compreensão com o sofrimento. Essa dupla me traz, igualmente, como na quarta opção, uma libertação. Você precisa se libertar de algo. Percebe aqui as grades? Aqui, o que eu tenho para dizer como sim ou não é não. Mas é um não que a princípio pode parecer que o universo ou tá te punindo, ou você não tem sorte, alguma coisa nesse sentido, mas na verdade é uma grande libertação, é um livramento na sua vida. Essa é a mensagem aqui dessas duas cartas juntas. Esse pássaro preso nas grades, né? Ele precisa se libertar dessa gaiola, sair desse lugar. Ele tá preso, ele precisa sair daqui. Então, como resposta, né, mais diretamente, isso me fala sobre essa necessidade de se libertar de algo. Por isso que eu falei sobre a quarta opção. Então, uma necessidade de soltar algo, se soltar aqui, se desprender de algo. Algo que vem te causando sofrimento. Ou algo que vai te causar sofrimento. Se você está perguntando, por exemplo, se uma coisa vai acontecer, aqui não vai, ou pelo menos não da forma como você imagina, porque é um livramento. Não é para ser dessa forma, não é para ser isso. Isso não é para você. E se você insistir, se você se acontecer, vai te trazer dor e sofrimento. Você precisa se libertar dessa dor e sofrimento. Se você está perguntando de algo que aconteceu, né? Ou, por exemplo, por que tal coisa aconteceu? Bem que isso não se encaixa num sim ou não. Mas algo que já aconteceu e deu errado, por exemplo, ou não sei, alguma coisa nesse sentido. Você não teve o resultado que você queria e você está, né, querendo saber se ainda vai ter. Não. Basicamente a resposta é não. Por isso, porque não é para ser. Tem algo melhor para você. Entenda isso. Entenda que existe algo melhor para você. Isso te traria sofrimento e tem algo melhor. Porque quando eu falo aqui, né, sobre essa gaiola, tem aqui... É como se ele tivesse que se libertar da prisão aqui, da grade, para ir de encontro aqui aos outros pássaros. A turma dele, os iguais a ele. Tem um lugar maravilhoso onde ele pode ser livre, onde ele pode voar. Com pessoas iguais a ele. Mas ele está preso. Enquanto ele estiver preso, ele está na dor. Não queira. Aqui é isso. Isso não é para você porque tem algo melhor. Essa é a resposta. E a sexta opção, você que escolheu a calcita ótica. Mentaliza a sua pergunta. E vamos ver aqui sim ou não para ela. Qual a resposta? Tá, vamos lá. Eu ia falar um grande sim. Por quê? A carta que saiu é a carta dos amantes. Por que é um grande sim pra mim? Porque eu acho essa carta pra mim, nesse tarô, é a mais bonita que tem. A imagem dela, eu fico admirando.
Acho lindo. Então, pra mim, ela sempre traz uma resposta positiva. Sempre. As cores, essa profusão de cor, ela é linda. Então, um grande sim. Agora vamos desdobrar aqui, desenrolar a mensagem. Se você está perguntando se nessa opção você trouxe aqui uma pergunta sobre relacionamento, sobre uma pessoa, é um grande sim, é um grande potencial. Se você está com essa pessoa ou se você vai estar com essa pessoa, se foi essa a pergunta, né? Aqui tem um grande potencial de sim. Inclusive, me fala muito o fato, né? Como eu sempre digo, são 78 cartas. Quando sai uma determinada carta é porque boa parte daquela energia dialoga com a situação. Então, aqui a gente pode estar falando, inclusive, de um encontro de almas, por exemplo. Se for uma questão de relacionamento. Se não for, se, por exemplo, profissional, tem um motivo, tem uma razão, a sua alma precisa estar nesse lugar, viver essa experiência, por exemplo. Tem uma questão aqui envolvendo algo muito mais profundo. É isso que eu quero dizer. E aí, ainda desdobrando aqui a mensagem, existe aqui, talvez, potencialmente existe aqui uma questão, vou trazer como exemplo. Se você não está com a pessoa, você veio aqui perguntar sobre alguém, se vocês vão ficar juntos, por exemplo. Algo que, se está no futuro, né? Se algo está no seu futuro. Aqui existe uma questão de escolha. Uma escolha, uma decisão precisa ser tomada. Seja sua, seja da outra pessoa. Se for profissional, você precisa escolher querer estar de fato nesse lugar. Entender se aquele lugar é para você. Ainda que pode ser que nesse momento, nesse caso, por exemplo, esteja em aberto. É assim, a empresa ainda não decidiu se a vaga é sua ou não. Essa decisão ainda precisa ser tomada. Então tem um quê de algo em aberto, mas com um potencial, sim, muito grande. Um potencial positivo, de resultado positivo muito grande. Por que eu falo isso? A carta dos amantes, ela fala, principalmente aqui, né, que tem duas figuras, uma de frente para outra. Existe aqui uma escolha, um embate, remete ao signo de Gêmeos, né, que fala das decisões, da dúvida ou das decisões, né, de algo que precisa ser, uma escolha que precisa ser feita. Mas é positivo, é bem positivo, assim, com um retorno muito feliz. Tem muita felicidade nessa carta. E é isso que eu tenho aqui de resposta para você. Se você assistiu todas, te agradeço. Não falei no final de todas elas, mas falo aqui no final. Muito obrigada, né, por me permitir fazer essa leitura para você. Se você ficou aqui até o final, te agradeço. Te convido a se inscrever no canal. E tem outros vídeos aqui, vai ficar linkado aqui em algum lugar. Outros vídeos que eu já fiz com essa mesma ideia de escolha de sim ou não, para você perguntar ao tarô sobre alguma questão que você esteja querendo saber nesse momento. E é isso. Te agradeço, te convido a se inscrever no canal e espero te ver no próximo vídeo. Até lá!